Boa noite, pessoal, nossos queridos amigos. Mais uma quinta-feira. Boa noite, Davi. Boa noite, Luiz. Boa noite, amigos que estão chegando conosco aí nesta noite, né? Estamos aqui para mais uma atividade, né? Vamos buscar aí o recolhimento, buscar a atenção da atividade para a gente poder se envolver com a espiritualidade. O pessoal está chegando aí, né, Davi? Nós estamos em um novo horário, né? Nós fizemos uma decisão em relação à questão do horário, então nós estamos aí fazendo, eu acho que seria um teste, mas eu acho que vai ser definitivo, né? Essa questão do horário e vamos ver aí certinho. O pessoal vai se adaptando, né? A gente tem que entrar nesse ritmo aí. Mas eu acho que tá tudo certo, né? O pessoal, muita gente talvez, se não conseguir assim se adequar a esse horário nesse primeiro momento, né? Vai ficar gravado lá o estudo, né? E depois a pessoa vai se adequando, né, Davi? Acho que a tendência é essa, né? É isso mesmo, né, Luiz? À medida que as atividades presenciais vão se intensificando, né? A gente É. vamos ajeitando aí o horário das online, né? Para que dê tudo certo aí. Então vamos orar e iniciando aí os nossos estudos, né? O nosso bate-papo da noite e o pessoal vai entrando aí. Não tem problema chegar atrasado, né? Hoje é um dia aí atípico, né? Mas o pessoal vai se adaptando aí nesse primeiro momento. Então vamos, nesse momento, elevar o nosso pensamento a Jesus, agradecer por essa oportunidade que estamos tendo de estudar um pouquinho mais sobre os conhecimentos notórios da doutrina espírita, essa doutrina que nos orienta, que nos dá paz, que nos dá tranquilidade e principalmente conhecimento para lidar com as nossas próprias imperfeições, nos construindo todo um arcabouço intelectual, filosófico, religioso, científico, nos dando aí esses parâmetros para analisar o mundo, a sociedade, o nosso comportamento e principalmente nos reforçando os aspectos de Jesus em nossa vida, nos dando então assim uma certa paz para enfrentar as dificuldades do dia a dia. Obrigado à equipe espiritual de Allan Kardec, tanto os espíritos encarnados que estão participando desse momento, quanto também a toda a equipe desencarnada que possa nos assessorar. Obrigado, Jesus. Obrigado, benfeitores espirituais, e permaneça conosco, não só hoje, mas em todos os momentos de nossa existência, e que assim seja. Então vamos lá. O pessoal está chegando, né, Davi? Talvez o pessoal está confundindo um pouco o horário, né? Mas aí vai se adaptando aí. E a gente vai divulgar mais agora também, divulgar uns dias antes, né? Para que o pessoal possa adequar. Bom, Davi, então nós estamos hoje, deixa eu ver aqui, março de 1861, e o título, Assassinato do Senhor Poissot. Será que é assim que fala? Poissot? Acho que é Poinçon. Poissot, é. Pode ser Poinçon. Que seja, né? Bom, vamos lá então. Bom, aqui tem umas perguntas, né? Algumas perguntas ali para o espírito, mas quem vai responder não vai ser o próprio, né? Vai explicar aqui porque o senhor Poissot ele não vai responder, né? A gente vai entender isso aí então, porque é um caso que acontece na França nesse momento. Pelo que a gente vê aqui, né, Davi? Esse caso está ocorrendo no momento que eles estão fazendo toda essa comunicação. É um assassinato que chocou ali, pelo jeito, a sociedade naquele momento. A gente vai entender, então, o que está acontecendo e por que, então, vai ter uma comunicação de um benfeitor e não do senhor ali que vai ser a vítima ali. É isso, né? Isso mesmo. Vamos lá. Então, vou começar a ler, Davi. Você vai interrompendo, a gente vai revezando aqui. Como falei assim, o mistério que ainda cerca esse deplorável acontecimento fez surgir em muita gente a ideia de que, evocando o espírito da vítima, poderia-se chegar a conhecer a verdade. Numerosas cartas nos foram enviadas a respeito. Como a questão repousa no princípio de certa gravidade, julgamos útil dar a conhecer a resposta a todos os nossos leitores. Bom, Davi, pelo jeito que estava acontecendo, esse caso era recente, né? Acho que com certeza ali estava nos jornais, né? A gente sabe também que tem todo um sensacionalismo naquela época e hoje, pior ainda, né? No sentido de, hoje tem muito mais
aspectos da mídia ali, a mídia é muito maior que possa analisar tudo isso. Mas naquela época também, é claro que quando tinha esses assassinatos, as pessoas tinham acesso aos jornais da época, e aquilo causava também um certo frisson. E olha que interessante, hein, Davi? Foi tão interessante que, né, mandando cartas ali, né, para o Allan Kardec ali, para toda a equipe ali, para tentar, olha, descobrir quem fez isso com ele, se o espírito poderia comunicar, né? Isso é muito complicado, né, Davi? Esse tipo de comunicação, assim, de pessoas conhecidas, quando fica muito famoso, um caso, né? É uma coisa assim que não é que não possa acontecer, mas é muito polêmico isso, né? A gente tem, inclusive, hoje visto muito isso, né? De determinado personagem aí da sociedade, da mídia, né? Tem o pessoal que está aí sempre na mídia, desencarna, e aí começa a aparecer mensagem para lá e para cá, né? Fulano comunicou em tal lugar, carta não sei aonde, carta não sei aonde. E é de se perguntar, né? Qual a utilidade dessas cartas nesse sentido, e se os espíritos, sabendo já de antemão que provocaria toda esse frição, se eles mandariam imediatamente cartas para poder realmente sanar a curiosidade das pessoas, né? Então é importante que a gente reflita sobre a veracidade e também a necessidade dessas informações. Aqui no caso do Kardec, as pessoas estavam curiosas, né? Queriam saber se podia ser revelado alguma coisa, né? Sobre a morte da pessoa, né? Olha, Davi, eu já vi muitos casos assim, né, nós que somos espíritas, a gente vê, por exemplo, desencarna um astro do cinema, do rock, né, ali alguma coisa, e sempre aí depois, uma, duas, três, quatro semanas, já publica alguma coisa, como a pessoa está sentindo, né, é muito, né, eu acho assim, até essas celebridades não tem nenhum privilégio em relação a outras pessoas, não é isso, mas eu acho que até a espiritualidade poupa, né, um pouco isso, para não causar justamente essas comoções, esse sensacionalismo, que isso é ruim para quem? Para o próprio espírito. É ele que vai sofrer com isso, com essas lembranças, né? Então a gente É. toma muito cuidado em relação a tudo isso mesmo, né? Nós que somos espíritos, toma E, muito cuidado. Pode acontecer, e se acontecer, né, Davi, tem que ser assim, muito tranquilamente, sem ter repercussão nenhuma, né? Pode acontecer, a gente sabe disso. Né? é, e o, é muito natural que essas curiosidades desperte, né? Mas a gente tem que usar o bom senso, né? E o conhecimento da doutrina vai mostrar para a gente que essas coisas não funcionam assim. Também, muitas vezes, Luiz, pegando o gancho aí dessa colocação aí, pessoas que não têm profundidade doutrinária, que não conhecem a doutrina daquilo como funciona a vida no mundo espiritual e afirmam terem por perto determinado espírito, né? Por exemplo, eu tenho aqui me acompanhando o espírito de tal, de fulano de tal, né? Eu e um familiar meu nos comunicamos com ele e tal, aquela coisa toda. Somente esses espíritos de nome aqui de grande nome, né, que a gente tem aí, e é preciso se precaver quanto a esses estados que na verdade são, a maioria das vezes são quadros obsessivos, né? São quadros de espíritos zombeteiros, brincalhões, até maldosos que querem realmente Aproveita. reforçar isso, né? Vamos supor, né? Uma pessoa diria assim que determinado espírito, o tal espírito está sempre lá em casa, ele fica orientando a nossa família, ele manda a gente fazer isso, ele faz aquilo, ele nos orienta, tal. Aí a gente pergunta, mas o que o espírito, o doutor Bezerra, né? Vamos pegar o nome do doutor Bezerra Sim. aí. Doutor Bezerra, não, o doutor Bezerra não sai lá de casa, né? Um familiar meu sempre vê ele se comunica, e ele fala que a gente tem que fazer isso, ele fala que a gente tem que fazer aquilo, tal. Imaginemos, por exemplo, um espírito da envergadura do Dr. Bezerra. O que ele estaria fazendo do lado de qualquer um de nós, dando orientações de trivialidades da vida, fazendo previsões, vocês têm que ir em tal lugar, vocês têm que fazer tal coisa, indicando coisas para fazer, sabe? Por que o Dr. Bezerra faria isso, né? Será que as ocupações desse espírito, se quando encarnado eram de uma nobreza, de uma grandiosidade incompreensível por nós ainda, desencarnado, então ele teria reduzido isso, ele teria deteriorado, ele teria perdido esse bom senso, essa coisa, né? Então, é uma coisa que são ilusões que se criam em torno, né, E, não, do e personagem. qual que é a grande ironia nisso? Aí tá cheio. Nós sabemos que temos companhias espirituais que não tem que ser o Dr. Bezerra, que são espíritos
anônimos que nos ajudam, esse a gente não lembra de fazer uma prece, né? Esse certeza que estão ali nos ajudando, nos intuindo, nos orientando, né? Então, olha como que é, né? Mas é um pouco assim, né? Bom, vamos lá. Aí, Davi, né, a equipe, o Kardec fala, né, ó, jamais fazendo do espiritismo objeto de curiosidade, não tínhamos pensado em invocar o Senhor pois sou. Todavia, a pedido reiterado de um de nossos correspondentes, que havia recebido uma suposta comunicação dele e por nosso intermédio desejava saber se era autêntica, tentamos fazê-la há poucos dias. Bom, então, Kardec sabe muito bem aonde poderia ali se situar em relação a tudo isso, ele, né, uma seriedade do trabalho, é por isso que a espiritualidade superior está ali. Ele fala, bom, então tá, um dos correspondentes ali, né, falou, olha, eu recebi aqui uma comunicação, né, eu acho que é esse senhor. Poderia averiguar, então? Aí, nesse caso, então, por uma questão de estudo, Kardec aceita, então, e vai tentar, né? Então ele fala assim, conforme nosso hábito, perguntamos ao nosso guia espiritual se tal evocação era possível e se tinha realmente ele que se havia manifestado ao nosso correspondente. Ó, Davi, olha aqui, ó, olha a questão da humildade, né? Ó. Conforme nosso hábito, perguntamos ao nosso guia espiritual. Nós já vimos várias vezes isso. Olha, São Luís, pode tal espírito da comunicação? Olha que interessante, né? Aí aquilo que nós sempre falamos, tem todo um projeto da espiritualidade antecipado, que aquilo, se aquilo é importante ou não, né? Tudo bem definido, né, Davi? Não é porque nós queremos, né? E os espíritos estão à mercê da nossa vontade. Já falamos muitas vezes sobre isso, né? Perfeitamente, né? E você pode perceber aqui, olha, ele fala aqui, ó, por intermédio do nosso correspondente havia recebido uma suposta comunicação do espírito. Então, nós acabamos de falar, né? As pessoas juram de pé junto que receberam mensagem de tal espírito, né? Então, será mesmo, né? Qual é a utilidade e tal? Então, o Kardec usa aqui um fiel da balança aqui, né? Que é o que? O benfeitor, né? Da Sociedade de Paris, para perguntar se realmente havia esse tipo de manifestação, né? Porque a loucura é muito grande das pessoas, né? Bom, tem uma pergunta aqui, Davi, a gente está falando, vamos aproveitar esse gancho, tá, né? Da Ana. Boa noite, Ana. Está falando justamente isso, ó. Será que essa curiosidade para ter notícias do mundo espiritual seria uma maneira de querer provas da existência da continuidade da vida? Olha, pode ser e pode não ser, não. Pode ser apenas curiosidade. Tem pessoas que tem pessoas que acreditam na continuidade da vida, né? Mas vive querendo notícia do lado de lá. São pessoas que são muito dadas a fenômenos, né? A pessoa gosta do fenômeno, ela gosta de ter coisas palpáveis, né? Que ela possa, assim, ó, uma carta, uma aparição, alguma coisa que ela possa ir alimentando a fé dela, né? Mas Jesus que chegou a afirmar, né? Felizes aqueles que acreditaram sem ter visto, né? Então, na questão da prova, nem sempre. Muita gente eu conheço gente, amigos nossos queridos, que muitas vezes ficam nesse afã, nessa loucura de querer mensagens, né? E isso é um hábito, uma coisa que a pessoa adquire e que não passa muitas vezes só de curiosidade mesmo, né? E pior que nós estamos falando de amigos aí que já viveu com a gente, já teve também várias assim, comunicações que próximas a eles e deixaram de ser espírita. Então não adianta, não é por aí, né? Só por aí, né? Bom, eu então conheço médiums, né? Médiums que deixaram, que eram médiums de comunicação mesmo, de psicofonia. Médiums, assim, seguros de psicofonia que hoje mudaram de crença, né? A gente respeita tudo, mas é uma coisa meio estranha, porque mudou para uma crença que não acredita nisso, né? Uma Sim, crença que realmente prega o contrário. Então, é um pouco estranho, né? Bom, então tá, Ana, já está respondida aí. Então vamos lá. Aí ele fala assim, né? Pergunta, eis a resposta. Então a equipe perguntou, né? Pro espírito guia ali, ele falou assim, ó, o senhor pois sou, não pode responder ao vosso apelo. Ainda não se comunicou com ninguém. Deus o proíbe no momento. Então, ou seja, ele está falando, não pode, e também essa comunicação não é real. Desse correspondente que falou que tinha recebido ali. Olha que interessante aí em relação a isso, né, Davi? Quer ler a primeira Luiz, agora? Quando você fala para as pessoas que as comunicações podem não ser reais, né?
as pessoas ficam bravas, iradas, né? Não, como? Fulano é o tal médium, tal. Gente, todo médium pode perturbar-se, todo médium pode se obsidiar. Depende muito da maneira como ele está levando, conduzindo as suas coisas, né? Agora, crer piamente que uma comunicação é de determinado espírito, sem analisar racionalmente a mensagem, né? No sentido é uma coisa muito, assim, infantil, é até infantil, né? Não, e Bom, estamos vivendo isso no momento também, né? vamos Pode à pergunta, então, né? Pode-se saber o motivo, né, de não poder se comunicar? Sim, porque revelações desse gênero influenciariam a consciência dos juízes, que devem agir com total liberdade. Há quem pense que o mundo espiritual fica interferindo aqui na nossa vida material. E não é assim. Quando é importante, quando é necessário, quando é por permissão divina, realmente alguma coisa acontece que muda o rumo das coisas, mas não uma comunicação espiritual. Não tem necessidade de ser uma comunicação, né? O mundo espiritual tem muitas maneiras de influenciar onde tiver que ser, de conduzir uma coisa para aquele entendimento, mas aí é conforme a determinação divina, né? Conforme a permissão divina. Então, não tem necessidade realmente ali da comunicação em si para isso. Então vamos lá. 2. Entretanto, ao esclarecerem os juízes, essas revelações talvez pudessem poupar-lhes erros lamentáveis e até mesmo irreparáveis. Está falando o seguinte, olha só, é tirar o livre-arbítrio, né? Falou assim, ó, mas então tá, se o juiz tivesse uma noção, eles não poderiam errar, né? Olha que interessante, né? Como você falou, não tem como você adentrar esses conhecimentos, interferir na justiça, é o livre-arbítrio de cada um, o juiz também, errando ou acertando, ele está fazendo o papel dele, e é claro que ele vai, né, de uma certa forma, acertando ou não, é da consciência dele, um dia isso também vai pesar para ele, mas quem somos nós para julgar, né? Olha só, aí a resposta, não é por esse meio que devem ser esclarecidos, você acabou de falar, Deus lhe quer deixar a inteira responsabilidade de suas sentenças, como deixa a cada homem a responsabilidade de seus atos. Não lhes quer poupar o trabalho das pesquisas, nem o médio de as ver feito. Ou seja, vai passar por um tribunal, vai ter todo um júri, né? É toda uma gama de informações ali que vai acontecer, né, Davi? É, o homem precisa aprender com os seus acertos e erros, né? E, então, o juiz tem que fazer o trabalho de pesquisa, ele tem que, os advogados vão fazer o seu trabalho, o júri vai fazer o seu trabalho, e tudo vai chegar a uma conclusão dentro da possibilidade do entendimento daquelas pessoas, né? Se não for da prova do espírito passar por aquela, vamos supor que a pessoa que está sendo acusada seja inocente. Se ela não realmente for inocente, porque pode ser, eu posso ser inocente dessa vida, mas às vezes de outra vida Sim. não. Às vezes eu estou pagando uma coisa agora, né? Eu estou resgatando nessa existência, reparando um erro do meu passado, por um crime que eu cometi no meu passado, que agora, por um erro jurídico, por um erro das pessoas, eu posso ficar preso e achando que eu estou sendo injustiçado e não é. Mas se a pessoa não tem nenhuma prova, se ele realmente é inocente e não traz do passado nenhum compromisso nesse sentido, os juízes vão naturalmente seguir, e os advogados e o promotor, todo o corpo da justiça ali, né, o júri, tudo, vão chegar ao veredito, à conclusão correta do que tem que ser feito, né? Porque não há injustiça na lei divina. Ninguém passa por aquilo que não tem que passar. Então, mas o Davi, trabalho precisa ser feito, ou seja, o esforço, a responsabilidade sobre aquela pessoa ali que eles estão julgando. Então, tudo isso fica a cargo de quem está fazendo isso. E precisa ser Davi, assim. às vezes a gente vê casos de pessoa, por exemplo, o cara ficou 3 anos injustamente preso. Comprova que foi injusto mesmo. Injustamente, vamos pôr entre aspas aí, né? É claro também que os juízes, as pessoas envolvidas ali vão pagar, porque fizeram um erro, poderia ter averiguado mais, mas também essa pessoa não foi por acaso isso, né? Não foi apenas um erro, né? Vamos pensar assim, né? Observando a vida atual, né, a gente vai falar que foi uma injustiça, que foi Sim. uma coisa, né, aquele suposto erro, né, que aconteceu, na verdade, estava dentro de uma programação para que aquele espírito fizesse um enfrentamento que ele estava precisando fazer. De Então, alguma coisa. né, e nós não podemos esquecer que o livro dos Espíritos nos fala que o Espírito escolhe o gênero de provas pelo qual quer passar. Então, se o livro dos Espíritos nos informa isso, né,
se os espíritos superiores nos dizem isso, eles estão dizendo que, olha, se vocês caminharem dentro dos caminhos aí que vocês entendem como corretos, as provas, tudo está no contexto das vossas próprias escolhas. Vocês mesmos escolheram, né, passar por essas dificuldades. Não quer dizer, lembrando sempre, vai ficar impune. Não quer dizer que quem cometeu tudo isso vai ter também o... Mas aí é problema da pessoa com Deus, né? A gente sabe disso. Se ela foi negligente, se ela foi negligente, ela vai responder. Se ela foi apaixonada no sentido de fazer uma coisa que não devia, ela vai responder por aquilo. Interessante, Davi, que poderia pagar na mesma pele e na próxima encarnação acontecer a mesma coisa, né? A pessoa pode passar por isso. Olha que a gente não sabe os meios, né? Não pode ler disso. Terceira. Mas na falta de informações suficientes, pode um culpado escapar à justiça? Credes que ele escape à justiça de Deus? Se ele deve ser ferido pela justiça dos homens, Deus saberá fazê-lo cair em suas mãos. Não, essa Ou seja, é o que eu acabei de responder. Não tem como. Se a gente deve, vai resgatar, se não deve, não vai. Né? Não tem como a gente fugir da lei divina. E a lei divina se faz também através da lei dos homens. A lei divina também pode cumprir o seu papel através da lei dos homens. Né? A lei humana é muito importante para nós. Né? Os juízes, todo o corpo de justiça, todas as coisas, é importantíssimo para todos nós. São eles que regulam, né, controlam, ajudam a sociedade a caminhar cumprindo seus deveres, né? Então, não tem como escapar da justiça de Deus, seja quando o Espírito desencarnar, seja agora, usando a própria justiça, para que ele experimente aquilo que ele precisa, né? Tem uma frase que eu nunca esqueci, você falou essa frase nos estudos da Joana, eu lembro que foi lá na casinha ainda. Eu anotei, não somos justos para exigir justiça, né? Mais ou menos assim, né? Então quem somos nós, né? Então a gente toma muito cuidado com essas considerações em relação aos outros, né? Bom, 4. Assim entendemos para o culpado, mas se um inocente fosse condenado, não seria um grande mal? Olha lá, nós antecipamos um pouco, mas nós estamos chegando ali, né? Aí vem a resposta. Deus julga em última instância. Olha só, esse não escapa, hein, Davi? Esse pode ir lá para cima, né? A gente fala, vai lá no STF, pode até passar, mas aqui não escapa, né? Aqui não tem jeito, não. Olha só. E o inocente condenado injustamente pelos homens terá a sua reabilitação. Aliás, essa condenação pode ser para ele uma prova útil ao seu adiantamento. Mas, por vezes, também pode ser a justa punição de um crime, da qual terá escapado em outra existência. Sensacional a resposta. Não tem escapatória, ou seja, nada acontece por acaso, não teve um erro. Nós não estamos justificando, né, nesse caso, a justiça errar assim, mas não teve um erro de Deus, né? Assim, de Deus não. Não tem da lei de causa e efeito, né? Vamos falar assim, né, Davi? Mesmo que o homem vá cometer um erro, no sentido de se houver inocência mesmo, não a lei divina tem como agir, interferir, para que aquilo termine em absolvição para o culpado, para aquele que é acusado. Mas se ele deve, não tem alternativa, né? Ele pode estar resgatando situações de outras vidas. E ele fala uma coisa que também pode ser, né? Pode ser uma prova útil, né? Ou seja, o espírito também pode ter pedido aquela experiência para melhorar-se, em algum sentido que ele precisa. Ele pode ter pedido, quero passar por uma experiência dessa para que eu possa melhorar nesse sentido. Pronto. E pode realmente estar resgatando coisas de outras vidas, caso não ele seja realmente inocente, como a pergunta fala, né? Continuando, lembrai-vos de que os espíritos têm por missão vos instruir na via do bem, e não facilitar o caminho terreno, deixar a atividade de vossa inteligência. É pelo afastamento do fim providencial do espiritismo que vos exponde a ser desenganados pela turba de espíritos e mentirosos que se agitam incessantemente em torno de vós. Ou seja, olha só, tomar muito cuidado com relação a isso, né? Quando a gente se expõe, a gente acaba também acaba sendo enganados, né? Pelas turbas de espíritos que estão aí influenciando, né? Nos fazendo errar, assim, no sentido de a imprudência nossa, pode acontecer isso também, né? Querer que o espiritismo se preste a produzir mensagens desse tipo, né, ao bel prazer assim, seria desconhecer a finalidade da doutrina espírita, né?
Isso. que Tá tem pedindo para como se primeira finalidade a reforma do homem, né? Não propriamente a comunicação só com o mundo espiritual. Não é para isso que a doutrina espírita existe, né? Ela veio para mudar o ser humano. Então, a gente está enganado quanto à finalidade dela. E de uma turba de espíritos mentirosos vão usar, né? Vai vir uma mensagem até de Deus. Nós não vemos no livro dos médios que tem mensagem de Jesus, mensagens apócrifas, ou seja, espírito que assinou Deus, assinou Maria, assina Jesus. sim. E as pessoas acreditam, como que Deus vai mandar uma mensagem escrita para o ser humano? É uma coisa, sabe, até difícil da gente entender que alguém engula uma coisa dessa, né? Aceite uma coisa. Mas tem. Mas Assinado por tem. Jesus, assinado por Deus, assinado por Maria, assinado por esses espíritos. A gente vai encontrar. A gente, na verdade, gosta de ser enganado, né? É, por aí. Depois da primeira resposta, os assistentes discutiam sobre os motivos dessa interdição. E como que, para justificar o princípio, o espírito fez um médio escrever. Vou-lo trazê-lo, ei-lo, pouco depois. Olha só, se passando, Davi, olha só, se passando então pelo Senhor. Olha só, como sois amável em querer conversar comigo, isto me é tanto mais agradável quanto tenho muitas coisas vou dizer. Essa linguagem, estou falando aqui, ó, pareceu suspeita da parte de um homem como o senhor Poissot, sobretudo em razão da resposta que acabava de dar. Né? Olha só, como sois amáveis em querer conversar comigo, né? Como não é assim que funciona, né? Você imagina uma vítima, se fosse ele, não faria isso, eu estaria com, né, com uma dificuldade muito grande, né? A gente sabe disso, né? Olha aqui, como que o linguajar já fere, né, Davi, ali os princípios, né? Pois é, e a gente vai percebendo mais ainda a comprovação da doutrina espírita em relação a tudo isso, né? Que faz com que a gente não seja iludido, né? Porque isso é uma ilusão. A lisonja, né, Davi? É, Às vezes a gente vê assim, né, estudando o livro dos médios, né, no próprio grupo, já vários livros, né, espíritos que enaltece o grupo, vocês são pessoas especiais, boníssimas, o trabalho é maravilhoso, continue assim. Gente, pelo amor de Deus, né? Claro que eles não vão nos xingar, não vão botar o dedo na nossa ferida, não é isso. Mas eles vão aconselhar, é diferente. Mas não dessa forma, né, Davi? é, Essa lisonja, essas... essa é uma das mais clássicas formas de seduzir, né? Chegar elogiando, né? Você falou aí, né? Deixa eu ver, nós Aí, paramos aqui. aí ele coloca aqui, essa linguagem pareceu suspeita por parte de um homem como o Sr. Poisson, sobretudo em razão da resposta que acabava de dar, né? Eis porque pediram que afirmasse sua identidade em nome de Deus. Então o Espírito escreveu, meu Deus, não posso mentir. Contudo, Olha lá, desejava muito conversar com tão amável sociedade, mas não me quereis aqui. Adeus. deu Foi, uma jeito devagar. foi então que o nosso guia espiritual acrescentou: eu vos disse que esse espírito não pode responder essa noite. Deus o proíbe de manifestar-se. Se insistir, sereis enganados. Então, vocês querem continuar cutucando, né? Vocês vão ser Tá enganados. aí, tá aí. Vocês vão O ser enganados. livre-arbítrio. E é o que muita gente é, né? Uma pessoa me mostrou uma mensagem uma vez, né, uma carta, falou, o que você acha? Eu falei, olha, eu não estou aqui para ficar analisando mensagem, né, psicografado por ninguém, mas vamos ler junto para ver o que a gente acha aqui de coerência. E a pessoa foi lendo, né? Eu perguntei, você acha que essa carta é do seu familiar? Ela falou assim, uma parte da minha família ela achou que era, né? Mas eu fiquei com a pulga atrás da orelha porque eu conhecia essa pessoa, né? Ela falou, não, não é. Eu falei, então, olha só. O Espírito falava na carta sobre divisão de bens, a casa que tinha que ficar com fulano e a propriedade rural que tinha que ficar com o outro, e que o dinheiro não era para ser dividido mais para um do que menos para o outro, sabe? Dando detalhes, pormenores ali e tal. Eu falei, você acha mesmo que o espírito desencarnado do familiar seu, ele teria esses interesses aqui? Ele falou, não tinha nem quando em vida, quanto mais agora. Causando discórdia na família, pelo Causando amor de Deus. discórdia, exatamente. A carta psicografada é consolo. Causou foi discórdia, né? Acabou uma guerra. Imagina E só. tirou o livre-arbítrio, Luiz. Tirou o É. livre-arbítrio das pessoas fazerem aquilo. Porque depois que você foi embora, o que era teu aqui, acabou. Não tem mais que se interessar pelas coisas materiais, porque não pertence mais, né? E outra, não é o espírito falando que vai ser feito, é a justiça que determina, já tem lei sobre isso, né? Isso É, não tem nada, não tem como, né? Você vê que. Olha que interessante, né? Ó.
Eu vos disse que esse espírito não pode responder. Deus o proíbe. Se insistir, sereis enganados. Esse é o que nós fazemos. Nós insistimos muitas vezes e aceitamos. Mas e aí, né, somos imprudentes, né? Quer ler essa observação, Davi? Ou a gente para aqui? São 6h30 já. Tá sem som, Davi. Liga o som aí. É melhor a gente parar, né? Depois a gente segue, porque ela é longa, né? A gente tem muita coisa para explorar dela que eu acho muito interessante. Nossa, um assunto que a gente acha que não vai trazer tantas considerações, né? Extrapola, até sai daquilo que a gente pensa na hora quando lê. A gente vai envolvendo ali, né? No conhecimento. Muito bom. É isso aí, pessoal. Vamos orar então para a gente encerrar, né? Isso, vamos lá. Agradecemos aí a presença. Vamos aí divulgar bastante, né? No decorrer da semana vamos divulgar mais aí o horário, até o pessoal se acomodar aí, né? Então vamos lá, o Davi vai fazer a prece. Então uma boa noite a todos. Vamos elevar o pensamento, buscar a fonte de toda a inspiração nossa, que é Jesus, dizer a Ele que nos abençoe nesta noite, nos proteja, nos livre do assédio do mal, da credulidade ingênua, de tudo aquilo que possa levar-nos às derrocadas, através dos espíritos malfeitores, nossos irmãozinhos equivocados ainda do mundo espiritual. Pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe a todos aqueles que estão conosco nesta noite, envolvendo as nossas vidas, trazendo-nos a sua paz. Assim seja.